Paz do Senhor, queridos, noite abençoada, noite que vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus. E eu te convido a abrir a palavra que está em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. Amém, queridos? Colossenses 3, do versículo 11 a 17. Diz assim a palavra de Deus: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Palavra abençoada do Senhor para essa noite, que nós continuamos a falar sobre o que é ser igreja nesses dias. E o que Deus colocou no meu coração, lendo essa palavra, nós podemos ter a dimensão, quando Cristo é o nosso alvo, quando Cristo é o nosso objetivo, quando Cristo é o foco unânime do seu povo, né? Quando nós sentimos a sua presença, as coisas que foram ditas nesse texto se manifestam na comunidade, na sociedade, no nosso meio, queridos. Então é disso que eu quero falar, que Deus colocou no meu coração para essa noite, que como igreja nós precisamos ter esse entendimento, que quando Cristo é o nosso objetivo, né, parecer com Cristo, caminhar com Cristo, entender de fato quem Ele é e o que Ele faz, o que Ele pode fazer para aqueles que abrem seus corações, algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo transformador acontece. Então me acompanhe nessa palavra com bastante atenção, desde o primeiro versículo lido, do versículo 11, que diz: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Já no primeiro versículo nós percebemos quando nós somos unânimes em perceber, em entender quem Cristo é para nós, em caminhar, né, em santidade junto com Ele, as divisões desaparecem. Nesses dias, queridos, de polarizações, de dificuldades, né, de extremismos, né, seja qual for a nossa posição, né, em nenhuma delas o povo de Deus pode se colocar dividido, queridos. Então, vamos repreender todo espírito de divisão no meio da igreja, porque nós somos guiados pela palavra do Senhor. Ontem, nós vivemos um momento muito lindo na célula da juventude, na sexta-feira, nós vivemos um momento muito lindo na célula da juventude, que nós lemos lá o livro de Gálatas 5, né, do versículo 16 ao 25, que fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que são nascidos no Espírito são guiados pelo Espírito. E exatamente esse entendimento, quando nós focamos em Cristo, todas as divisões são repreendidas e o povo de Deus caminha unanimemente ouvindo a voz do seu Senhor. Você já ouviu a voz do seu Senhor hoje? Você já ouviu a voz do Senhor nessa noite, queridos? Na sua casa, na sua família? Então ouça a voz do Senhor, seja guiado por ela. Se você puder até fechar os seus olhos e clamar pela igreja do Senhor nesses dias: Deus, nós queremos o entendimento, nós queremos ser guiados por Ti, sem espírito de divisão. Nós queremos ouvir a voz do nosso Senhor. Aleluia! E ele continua. É um texto que tem alguns versículos e alguns princípios. Em cada um deles tem algo de Deus para nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quando cai o espírito de divisão, quando nós caminhamos em comum acordo, focamos em Cristo, todos esses princípios afloram no meio do povo de Deus, né? Nós temos ternos afetos de misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós profetizamos que esses princípios vêm aflorar no meio da vida da igreja, e eu não digo só a igreja instituição, a igreja casa de oração, o templo físico, mas a igreja, cada um de nós, queridos, toma posse dessa palavra, que não haja divisão e esse sentimento de foco em Cristo venha a aflorar esses princípios na nossa vida. Como igreja, nós precisamos ser mansos, longânimos, humildes, bondosos. Quem ora, quem clama por um tempo desse na vida da igreja cristã nesses dias. E a quarentena, esse tempo que nós vivemos, nós falamos isso também na célula de sexta-feira, eu vejo como a mão poderosa de Deus, né? Houveram comentários ali na célula que entendem esse momento até como um avivamento. É um derramamento do Espírito Santo mostrando um novo tempo, né, que nós devemos realmente confiar cada vez mais no Senhor. Então deixe aflorar esses princípios na sua vida, meu amigo, minha amiga. Nós, como cristãos, filhos e filhas de Deus, esses princípios vêm testemunhar o reino de Deus. Glória a Deus. E aí ele continua no versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O foco no Senhor precisa ser a base da caminhada cristã, da nossa comunidade cristã. E quando isso acontece, quando é repreendido o espírito de divisão, quando nós conseguimos perceber esses princípios de Jesus aflorando no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio da sociedade, nós também sentimos o perdão fluindo. Olha que versículo profundo, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu não sei se você está assistindo essa pregação no lado de alguém, mas pergunta assim para ela: você já perdoou hoje? Você já perdoou essa semana? Queridos e queridas, assim como Cristo nos perdoa, nós devemos ter um espírito perdoador. Focados em Cristo, nós deixamos isso fluir no meio do povo. Perdoe uns aos outros. Nós devemos realmente suportar um ao outro como base, como suporte. Nós já falamos isso em outras ministrações, e o perdão é a chave que libera isso tudo. Então tome posse dessa palavra, amém, queridos? Em nome de Jesus, tudo aquilo que talvez esteja amarrando os seus sentimentos, a sua vida, se isso tem algum vínculo com a falta de perdão, feche os seus olhos e peça para o Senhor: Senhor, me ajude a perdoar. Senhor, que eu venha fazer essa escolha e que essa escolha venha trazer consequências sobrenaturais na minha vida. Aleluia. É noite de perdão, queridos. Creia nisso. Eu não sei como Deus está direcionando essa palavra no seu coração, mas se você precisar pegar o teu zap aí, o seu telefone, assim que acabar esse culto, e você liberar perdão. E não libera perdão daquele jeito, não. Se eu te magoei, se eu fiz alguma coisa. Não, libera um perdão com o coração quebrantado. Libera o perdão com o coração sincero. Que, como nós ministramos aqui nessa noite, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa nessa noite? E ele continua. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse versículo destaca uma união perfeita pelo amor. Nós precisamos, queridos, nesses dias, Deus colocou essa mensagem no meu coração durante a semana, porque existem princípios fundamentais. A igreja é movimento, a igreja não parou. Na verdade, eu acho que esse momento exige até mais de nós, né? Movimentar-nos como uma igreja que crê na conversão,
crê que o Espírito Santo convence do pecado, da morte, da necessidade de arrependimento, queridos. E nós vamos demonstrar isso através do amor, através da graça de Deus que um dia nos alcançou, e através do nosso discurso nós podemos viver o vínculo da perfeição, uma união aperfeiçoada pelo amor derramado sobre nós, queridos. Ame o próximo, ame aquele que pensa diferente de você, ame aquele que tem vivido momentos de dificuldade, momentos até de incredulidade. Ame, que esse amor de Deus na sua vida vai revelar fonte de salvação para as pessoas que te cercam. Você pegou essa palavra? Isso é muito forte. O amor que Deus está derramando na tua vida, esse entendimento que você tem da palavra e de quem Deus é para você, através de Jesus, toda essa graça e o plano de salvação que eles te alcançaram, queridos, através da sua vida, as outras pessoas que estão ao seu redor vão perceber e, em nome de Jesus, vão viver esse plano de salvação também. Ame, ame, e quando estiver amando muito, ame ainda mais. E aí eu fico uma pergunta, mais uma para essa noite. Você já amou alguém essa semana? Já amou alguém no dia de hoje, expressando o seu amor, o seu carinho, a sua preocupação? Isso é a palavra de Deus para os nossos corações, queridos. Mais do que nunca precisamos viver um tempo de comunhão. Eu não sei se você tem percebido, todas as vezes que eu tenho oportunidade de ministrar, eu tenho ministrado sobre a postura de uma igreja realmente sadia e cristã nesses dias tão difíceis, queridos. Eu espero que isso tenha edificado, esteja edificando a sua vida. O número 15, do versículo 15, diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quando nós temos todo esse processo, iniciando lá no versículo 11, andamos unanimemente, andamos na submissão, na dependência de Cristo, dos nossos líderes, né? Dos nossos líderes espirituais, daquilo que Deus tem proposto para a igreja cristã. Quando ouvimos apenas uma voz, a voz verdadeira do Senhor, né? Princípios afloram no meio da comunidade, o perdão flui, vivemos uma união perfeita pelo amor e conseguimos também perceber e viver paz e gratidão na nossa vida. Né? Aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que não é a ausência de guerra, mas é a confiança, mesmo em meio à guerra, que Deus irá nos suprir, que a presença do Todo-Poderoso é o que nos nutre, é o que nos supre, queridos. Então nós precisamos ser os primeiros referenciais como povo de Deus, como filho e filha amada do Senhor. Essa paz e essa gratidão devem realmente exalar das nossas vidas, né? para que as pessoas realmente percebam de onde vem isso, o porquê disso, e elas fiquem procurando o que é isso, e elas olhem para nós e falam: não se trata deles, mas se trata da confiança que eles têm em quem? Em Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos salva, aquele que nos dá a paz que excede todo entendimento, e por isso nós somos gratos. Somos gratos por todos os momentos, porque em todos eles nunca o Senhor perdeu, perde ou perderá o controle, nada mudou. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Então tenha paz e seja grato, e entenda que isso faz parte de um testemunho cristão das nossas vidas, queridos. Aleluia! E no número 16 ele continua: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É muito lindo, né? Porque a nossa vida vai se tornar um exemplo para as outras pessoas. Aqui eu percebo que fala sobre testemunho. Aqui fala sobre que a nossa vida, habitando ricamente em nós a palavra de Cristo, vamos instruir, vamos aconselhar uns aos outros com sabedoria, vamos louvar, vamos salmodiar, e cânticos espirituais e gratidão estarão no nosso coração.
Quantos desejam uma igreja fiel assim? Mesmo nesses tempos difíceis, queridos, nós queremos profetizar na autoridade vestida no nome de Jesus, que nós, como igreja do Senhor, nos levantaremos dessa forma e profetizamos para os nossos irmãos em Cristo das outras denominações que caminham como igreja cristã. Essa é uma palavra profética e verdadeira que vem testemunhar o poder do reino de Deus nesses tempos. Eu creio nisso em nome de Jesus. E eu sinto a presença de Deus poderosamente enquanto leio essas palavras, enquanto eu sei que Deus tem derramado isso na vida da igreja, e como o inimigo, achando que poderia usar esse momento difícil como artifício, tem sido envergonhado, porque a igreja tem se movimentado, a igreja tem honrado o nome do Senhor e tem ouvido a sua voz. Graças a Deus por isso, queridos. E por último diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, queridos, tudo o que você fizer, seja falando, seja agindo nesses tempos, fazei no nome santo do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Ou seja, verdadeiramente o seu nome é engrandecido, verdadeiramente o seu nome é adorado, verdadeiramente nós honramos e testemunhamos o poder de Deus, o reino de Deus nesses dias. Queridos, feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos, Senhor, pedir que a tua mão poderosa venha nas nossas casas. Nós queremos ser uma igreja que tem a ti como nosso foco, e caindo todas as divisões, nós queremos ver princípios de Jesus, princípios dados por ti, aflorarem na nossa vida, na nossa comunidade. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós queremos testemunhar o poder do Evangelho, o poder das boas notícias, das boas novas a partir de Jesus que tu enviaste para nós, Senhor. Senhor, em tempos tão difíceis, Senhor, nós queremos profetizar uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja em movimento. Cristo seja o nosso foco. Que tu seja tudo em todos nós, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.